Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, pois eu vejo que muita gente assiste aos nossos vídeos e não é inscrita, e isso é muito importante para a gente crescer o canal. Esse vídeo deu muito trabalho, então macete o dedo no like e, por favor, deixe um comentário, porque eu leio todos e respondo sempre que possível. Agora, sem mais demora, vamos ao vídeo. O debuff de campo Olho da Bruxa faz com que o monstro de 7th Rank, Kanibaro, apareça diante de você se ficar parado no lugar por muito tempo. Então eles estavam há mais de 70 horas na Floresta da Bruxa. O efeito foi reforçado. O Olho da Bruxa foi pro nível 5. Já fazem mais de 60 horas que o grupo se separou, e eles ainda estavam perdidos. Depois que o Olho da Bruxa ativou, não pararam para descansar uma vez sequer. Leva uns 10 minutos para o Kanibaro aparecer quando o olho está no nível 5, então eles não podem se dar ao luxo de dormir. A única coisa que mudou desde que começaram a vagar pela floresta é que ele e a Misha se amarraram por uma corda. Agora podem se encontrar. E a Misha falou pro Bjorn ir um pouco mais devagar. Ele sabe que a condição dela piorou bastante. Ela não está com ferimentos ou doente, ela só está exausta, e ela estava muito lenta. Por isso Bjorn falou para subir nas costas dele de uma vez. Vai se sentir melhor se descansar um pouco. Ela não queria, mas ele pegou a força e colocou-a igual a um saco de cimento no ombro de novo. Normalmente ela resistiria, só que ela não tem forças para isso, e a Misha agradeceu bastante por isso. Então já faziam 87 horas que eles estavam na floresta. O efeito foi reforçado, e o Olho da Bruxa foi aumentado para nível 6. Já faziam 17 horas que ele estava carregando a Misha, exceto nas horas das batalhas. Ele também estava chegando no seu limite. Até que de repente uma voz o chamou, perguntando por que ele não deixa a Misha para trás. Resolveria o maior problema dele. E perguntou se por acaso não vai nem tentar seduzi-la. E o Bjorn percebeu que essa é a ex-namorada dele. E não parece ser uma ilusão, mesmo ele sabendo que é. A ex dele falou que ele é tão safadinho e perguntou o que ele está pensando agora. Ele sempre tenta saber de tudo, esse é o problema dele. Isso é muito injusto. Ele nunca tenta falar com os outros sobre ele. E o Bjorn pensou que se lembra bem dessa maluca. E a ex dele falou que conhece cada curvinha do seu corpo melhor do que ela. E ela estava claramente tentando seduzi-lo e enfeitiçá-lo. Estava quase funcionando. Na verdade funcionou, ele estava completamente encantado por ela. Até a Misha aparecer e dar um socão na beiça dela. Ela simplesmente cacetou a ex do Bjorn de porrada. A Misha falou que se livrou da Dread, agora ele tinha que voltar à realidade. E ele se perguntou como é que é Dread. Então o status de cativação foi cancelado. A Dread foi derrotada. O Bjorn pensou que era uma ilusão tão vívida. Não era um efeito de campo, era uma habilidade. Ele agradeceu muito a Misha por isso. Estaria acabado se não fosse por ela. Só que então eles se depararam com outro grupo de exploradores. O Bjorn pensou que é a primeira vez que se deparam com outros exploradores. Desde que se separaram. Corretamente, ele estava temendo que fossem atacados. O grupo perguntou se eles se separaram de seu time. O Bjorn falou que sim. Mas pensou que não deveria confiar nesses caras tão facilmente. A Misha falou que estão a salvo agora. Mas o Bjorn falou para ficar paradinha. E o grupo de exploradores falou que não é mal não. Eles têm filhos por volta da idade deles lá na cidade. E até ofereceram uma ajuda. Mas o Bjorn falou, não, obrigado. É até mais perigoso se eles tiverem filhos. Isso porque tem crianças para alimentar. Significa que fariam de tudo para ganhar dinheiro. Mas a Misha falou que poderiam ajudá-los. E o Bjorn mandou ficar quieta. Ele pensou muito nisso. Como agiria se acabasse cruzando com exploradores? A conclusão dele era sempre pedir por ajuda. Ele prometeu uma recompensa talvez deserto. Ele precisa saber que tipo de pessoas são antes de negociar. Ele se apresentou como filho de Jandel Bjorn. E o desbravador do time se apresentou como Hans Stolve. E o Bjorn perguntou se tem outro Hans. Hans Stolve falou que é um nome bem comum, né? O Bjorn se perguntou por que tem tanto Hans nesse mundo. E é um nome super suspeito. Eles têm 2 guerreiros, 2 arqueiros e um desbravador. Isso é extremamente perigoso. E o Bjorn perguntou se a Misha confia no julgamento dele. E ela respondeu que claro que sim. Talvez ele esteja sendo um pouco paranoico, mas esses caras são suspeitos. O Bjorn falou que eles precisam sair daqui. O Hans perguntou se não precisam da ajuda deles. O Bjorn pensou que precisa. Mas seus instintos estão gritando perigo agora. E falou que eles dois vão se virar. Não precisam de ajuda. Só que é claro que no momento que se viraram,
uma flecha foi disparada. O Bjorn a bloqueou porque ele sabia disso. O arqueiro perguntou por que a velhinha fez isso. E ela perguntou se não está vendo o equipamento dele. É feito de litínio, deve valer uma bela grana. Mas o arqueiro falou que eles são exploradores também. O Hans falou que, se ele não aguenta, melhor que caia fora. A mochila daquele bárbaro também é expansível. Eles não têm grana para comprar aquilo nem se ralassem o ano inteiro. E o arqueiro falou que não pode fazer isso. Mas os cavaleiros toparam, dizendo que não era a primeira vez mesmo. O Bjorn pensou que são 5 contra 2. E eles estão exaustos pra cacete. Além de que eles têm um desbravador. Vai ser fácil pegarem eles se saírem correndo. Só tem um jeito de sair dessa. Eles precisam ganhar tempo. O Bjorn falou para então negociarem. Ele dá a mochila e o escudo e poupam suas vidas. E a Misha falou para matar o bárbaro e não ela. Ela é uma princesa de uma tribo. Enche eles de grana se deixarem ela viva. E o Bjorn ficou impressionado com essa atuação. Ou talvez ela estivesse falando sério. E o Hans perguntou se ela realmente é uma princesa. A mulher falou para matar os dois de uma vez. Se saírem daqui, eles vão ser denunciados. Então os cavaleiros e o desbravador partiram para cima. E o Bjorn pensou que já deve estar na hora certa. O canibal foi invocado pela maldição. O Hans perguntou há quanto tempo esses burros estão perdidos aqui. E o Bjorn falou para Misha se agarrar bem nele. Então eles saíram correndo juntos, passaram pelo caníbaro. E foram na direção da equipe para o Bjorn amassar a cabeça do Hans. Bjorn pensou que isso é ótimo. Eles atraíram a atenção do canibal. Agora o problema é deles. Então o caníbaro usou sua habilidade para transformar tudo num campo minado de bombas mágicas. E o Hans falou para focar e matar o caníbaro por enquanto. E o Bjorn, enquanto corria, sabia que não desviaria dessas minas de mana. Então ele pisaria nelas enquanto corre mesmo. Daí saiu explodindo o pé dele para todo que é lado. E o caníbaro invocou seus cães raivosos. E depois disso mais um Hans morreu, terceiro para conta já. Os outros cavaleiros morreram na mesma hora, explodindo ou tomando flechada. A mulherzinha, que antes estava toda, aí, quero te matar e pegar seu dinheiro, agora estava apavorada. O Bjorn pisou numa mina e ainda tomou uma mordida de um cachorro na perna. Mas ele usou uma explosão de carne para matar o bicho. Daí ele percebeu que não conseguia sentir mais seu tornozelo, porque ele perdeu o pé, e ele pensou que tinha de mudar de planos agora. E ele falou pra Misha cuidar daquele bicho agora. E lançou ela que nem um Pokémon. Misha, eu escolho você. E com sua faca e poder espiritual, ela conseguiu dissipar o caníbaro. Ele não deu XP porque ele não morreu, porque ele apareceria de novo se eles ficassem mais 10 minutos parados. E a última viva daquele grupinho estava pedindo por ajuda. Misericórdia é uma poção. E a Misha falou que paga ela quando sair. E a matou ali mesmo. Enquanto isso, o Bjorn estava se curando com a essência do vampiro. Mas desse nível não era nada para ele. O pé dele voltou num instante. E a Misha ficou muito impressionada, dizendo que ele nem usou uma poção de alta qualidade para isso. O Bjorn pensou que a essência vampírica e o poder regenerativo natural do selo imortal dele, assim como a habilidade ativa imortal, faziam um belo trio. Ela perguntou o que exatamente ele é. Ele nem parece estar com dor também. O Bjorn só falou que tem uma mentalidade bem forte por ser um bárbaro. A Einar também nem reclamava quando tomava poções. Então ele colocou novas botas porque as outras explodiram, amarrou de novo a corda e falou pra Misha que eles têm que sair daqui antes que mais caníbaros apareçam. E ela perguntou como que ele sabia que os exploradores eram perigosos. O Bjorn falou que um dos caras se chamava Hans, e ele não curte esse nome. A Misha ficou muito confusa, foi por esse motivo. Mas ela falou que nunca imaginou que aquela senhora faria uma reviravolta dessa. Mas o Bjorn falou que, se não parecessem fracos ou se não tivessem equipamentos caros, talvez ela fosse uma pessoa completamente diferente. Mas ela foi a primeira a atirar neles, e o Bjorn perguntou qual exatamente é o motivo para ela estar no labirinto. A Misha falou que é por dinheiro, e ele falou que é exatamente o mesmo motivo pelo qual eles entraram também. O dinheiro é uma maneira eficiente de se proteger, especialmente num mundo onde você morre se não pagar as taxas impostas. Ela não estava protegendo só a própria vida, ela tinha filhos também. A Misha falou que está aprendendo muita coisa com essa exploração, viu? Então, bem mais tarde, eles finalmente encontraram um único lugar seguro na Floresta da Bruxa. A cabana da bruxa. E o Bjorn pensou, por favor, que nada ruim aconteça dessa vez. A cabana da bruxa é gerada aleatoriamente na Floresta da Bruxa e permanece naquele local por 8 horas.
O efeito de campo será temporariamente desativado ali. É uma zona segura. É difícil de achar, mas é a única área de descanso dessa floresta. Demoraram um bom tempo para achar, mas graças ao olhar aguçado da Misha, acharam a cabana o mais rápido possível. Eles têm 53 horas até o fechamento do labirinto. Daí, eles entraram na cabana da bruxa. Era como uma cabana no meio de um grande jardim bonito iluminado pelo sol. E a Misha estava toda animada, mas o Bjorn falou que já tinha gente ali. O número máximo de pessoas que podem entrar na cabana é 5. O portal para entrar fecha quando o número é atingido. E ele fechou atrás deles. Daí, o Bjorn se deparou com um cara caído. E ele estava com aquela desgraçada da Elisa. Tá parecendo um mendigo agora. E se perguntou o que aconteceu com ele. A Misha falou que tem gente lá dentro. Parecem os caras de antes. O Bjorn falou que vai nocautear esse aqui primeiro. E ele esmagou o crânio do cara. E a Misha falou que achou que ele ia só nocautear. E mais tarde o cara tava vivo, de fato. Só que tava todo surrado. Ela falou que tá surpresa que ele ainda tava respirando, sinceramente. Mas não acha que vai durar muito tempo. Então, propositalmente, o Bjorn usou uma poção de cura pra causar dor nele e acordar os 3. E o cara falou que ele é o bárbaro de antes, não é? Foi tudo mal entendido. Eles estavam sendo enganados por aquela maldita. Quando alcançaram o grupo do Bjorn, só tinham 3 deles. Não queria que continuasse fugindo. Por isso feriram o cara que estava rastreando, o Hot Miller. Daí, do nada, uma espécie de luz empurrou todo mundo para trás. O explorador deles tinha sido morto por uma lança de gelo na cabeça. O Bjorn pensou que então o Hickrod e o resto do grupo conseguiram fugir. E aquele grito foi do Hot Miller se machucando. E o cara continuou dizendo que quando o explorador deles morreu, não conseguiram mais perseguir a equipe deles. Então, vagaram por aí. O problema começou no segundo dia, depois que o explorador morreu. Elisa revelou sua verdadeira face e começou a sacrificar o grupo. E disse que tudo isso aconteceu como resultado daquela maldita enganando. Ele não estava fazendo isso com o Bjorn de propósito e pediu misericórdia. E a Misha falou pro Bjorn que não vai opinar. Ele tem que fazer o que achar melhor. Mas ele realmente não sabe o que fazer. Ele matou várias pessoas depois de vir para esse mundo. Mas só quando sua vida dependia disso. Mas esses caras não mataram ninguém. Só tiveram problemas por conta deles. O Bjorn está diante de uma situação bem diferente. Ele se perguntou se vale a pena matá-los. Ele se viu num tribunal diante dele, na vida antiga, e diante do Bjorn. O bárbaro falou que eles vão causar problemas no futuro. Era para matá-los. Mas o protagonista falou que isso é errado. Não deveria matá-los. O Bjorn falou que isso só se aplica ao mundo em que eles costumavam viver. Num mundo civilizado. Perguntou para Misha o que ela acha disso. Ela respondeu que não confia nesses caras. Se foi um erro ou não, tentaram matá-los. E ela aprendeu que isso não é algo que se deveria perdoar. O Bjorn pensou que a cabeça dele estava clareando agora. É o que diz aquele ditado. Quando em Roma, faça como os romanos. E ele não quer acabar morto. Pode ter sido um erro dessa vez. Mas ele se arrependeria se não os matasse aqui. Então ele conseguiu uma conquista por matar 10 vezes. Ele aumentou sua estatística mental permanentemente em mais 1. Ele sabia, desde o momento em que abriu os olhos nesse corpo, que teria de carregar um novo nome e uma nova mentalidade. Agora ele tem de viver como o verdadeiro bárbaro, o único jeito de sobreviver aqui. A Misha perguntou se ele está bem. Ele está tremendo. O Bjorn falou que ele está bem, e mandou pegar os equipamentos. Mas a Misha perguntou o que ele estava fazendo logo em seguida. O Bjorn falou que eles têm que fazer isso para sobreviver. Então ele queimou os corpos na fogueira da cabana da bruxa. Esse sacrifício faria a cabana ficar mais 8 horas aberta. O Bjorn pensou que isso é igualzinho o jogo também. Eles podem descansar por um bom tempo aqui dentro. Ele falou que então dormiria na cama primeiro. Daí ele só se jogou de cara. Era confortável. Bem melhor do que dormir no chão. E ele pensou que nem é mais irônico. Quanto mais ele se entrega ao estilo bárbaro, melhor consegue se comportar como um humano. Então nessa hora ele se lembrou da sua ex-namorada. Ele trabalhava o dia todo. Quando saia para encontrá-la, saiam para comer. Passavam um tempo juntos. E ele era feliz desse jeito. Quando ele acordou, estava ofegante, se perguntando por que sonhou com isso. Vivendo num corpo monstruosamente forte como esse, lutando contra monstros e pessoas para sobreviver. Essa é a sua realidade agora. E ele percebeu que dormiu por mais 7 horas. E a Misha estava no colo dele. E ele falou para ela acordar. E ela pediu mais 5 minutinhas. Vai. E ele começou a sacudir ela. E ela falou tá bom, tá bom. Então faltavam mais 24 horas para o labirinto fechar. É 1 hora até a cabana fechar. O dia finalmente chegou. Ele só tinha de aguentar mais um pouquinho, para sair dessa floresta maldita e voltar para a civilização. A Misha falou que essa expedição foi um sufoco. A primeira coisa que ela vai fazer quando voltar é tomar um bom banho. E o Bjorn sinceramente não sabia o que faria. Mas quando saíram da cabana, eles se depararam com um céu completamente diferente. Um eclipse vermelho. O Bjorn pensou que sabe que merda é essa. Quando se completam 7 sacrifícios para a cabana da bruxa.
O Lorde do Caos, Ryax, começa a percorrer pelo andar da Floresta da Bruxa. E ele é o boss supremo desse lugar. O Lorde do Andar é um monstro que age como o boss de um campo inteiro. No jogo eram chamados de Mestres dos Andares. E cada andar tem seu próprio mestre. E a Misha falou pra parar de piada. Ela ouviu dizer que esse andar não tinha um mestre. O Bjorn falou que não é que não tem. É que o método para invocá-lo foi mantido em segredo. Porque se algum maluco maldito tivesse decidido invocar ele, não teria acabado apenas com algumas mortes. E ele sabe que o mestre desse andar é o Lorde do Caos, Ryax. E simplesmente todos os outros monstros do andar se esconderam dele. O Ryax massacra tudo o que ele vê. E o portal foi temporariamente desabilitado. Quando ele chega, fugir não é uma opção. Se você tá no terceiro andar quando esse bicho aparece, é melhor se preparar para morrer. A Misha perguntou o que eles fazem se ele aparecer então. O Bjorn falou que isso provavelmente é por culpa deles. Uma das condições para invocar eles são os sacrifícios na cabana. Ele pensou que faz mais de 10 anos desde que esse monstro foi invocado aqui, então achou que queimar apenas 3 pessoas não seria um problema, e pensar que alguma outra pessoa já tinha queimado 4 cadáveres. A Misha falou que vai todo mundo morrer por culpa dele. O Bjorn falou para nunca dizer isso para ninguém. Se souberem que foram eles que invocaram, eles vão se ferrar muito. A Misha falou que agora vai morrer por causa desse bárbaro. O Bjorn falou que pelo menos o debuff foi desfeito, então vai ser mais fácil caminhar pela floragem. Eles vão sair dali o mais rápido possível. Eles vão agora na direção do habitat dos Zork. E é explicado um pouco sobre o clã de Jarweed. Eles são um grande clã que é ativo nos andares acima do 6º, e possuem centenas de membros. Se trombarem com o Ryax, com certeza vão morrer. Então se quiserem ter uma chance de sobreviver, vem de ficar próximos do clã de Jarweed. Ele imagina que nem todo mundo do clã deles estaria no terceiro andar, mas acha que pelo menos 10 times devem estar ali para manter o controle. E o pessoal do clã estava pedindo por favor, por ordem. Tava um completo caos ali. Tinha várias pessoas reclamando, se reunindo. E um dos homens do clã falou que aqui é seguro. A sacerdotisa deles acabou de ativar a proclamação Destruição do Mal. E os investigadores estão mantendo a vigília. Eles sabem que o labirinto do terceiro andar vai se fechar daqui um dia. Até lá, eles do clã de Jarweed, como descrito no contrato com a família real, vão dar o seu melhor para garantir que a maior parte possível deles possa retornar. Porém, se houver alguém que não siga as regras ou cause conflitos, não terão outra escolha a não ser expulsar essas pessoas. O Bjorn pensou que foi um ótimo discurso. Ele falou necessário. Eles podem descansar um pouco graças a essa proclamação da sacerdotisa. A destruição do mal é uma das habilidades essenciais de uma sacerdotisa, que permite que humanos entrem e saiam livremente, só que monstros nunca podem entrar, então é só não fazer bagunça que eles não são expulsos. Mas é claro que não vão baixar a guarda. Em breve terão aquele problema. Ele perguntou se a Misha é confiante em seus ouvidos. Ela falou que recebeu os elogios sobre ele às vezes, só isso. O Bjorn perguntou se a audição dela é boa. Ela respondeu que sim, ela tem uma ótima audição. O Bjorn falou para ela, então, ouvir as conversas ao redor. E para informar alguma coisa útil, o pessoal estava só comentando sobre o Ryax, dizendo que ele não aparecia há 10 anos. E disseram que tinha sorte que o clã de Jarway estava ali. O Bjorn pensou que vale a pena apostar nesses caras para saírem vivos daqui. E mais tarde a Misha estava capotada em cima do Bjorn. Só que daí ela deixou ele cair. E a Misha perguntou se tinha alguma coisa de errado. O Bjorn falou que em breve vai ter. Tem gente demais ali. Deve ter pelo menos umas 500 pessoas. Deve ter provavelmente mais 50 que são do clã de Jarway. Primeiro eles vão apenas observar e ver como controla uma multidão tão grande assim. Aquele homem voltou dizendo que graças à destruição do mal, essa é a única zona segura no terceiro andar. Então a sacerdotisa gostaria que eles expressassem o seu respeito a Deus. 1 milhão de pedras por pessoa devem pagar aqui e agora. Bjorn pensou que isso é uma decisão bem inteligente. Tem certeza de que não tem nenhum explorador que ande por aí com 1 milhão de pedras nos seus bolsos. Então eles vão ter de pagar com equipamento. E o homem disse que 1 milhão é em respeito a Deus e também uma taxa pela proteção deles. Eles perderam alguns equipamentos e poções. Mas tem a eles, o clã de Jarway, para cuidar. Então não tinha que se preocupar. O Bjorn estava preocupado sim. Destruição do mal era uma habilidade bem forte. Mas nada comparada com o mestre do andar. Não vou conseguir mantê-lo ocupado por muito tempo, mas eles vão seguir as regras. Então falou para Misha tirar da bolsa o que eles não precisam muito. Bom que eles têm equipamentos de vários defuntos aqui guardados. Só que é claro que tinham outras pessoas insatisfeitas dizendo que 1 milhão de pedras era ridículo. Então o pessoal que não quis pagar a taxa de proteção simplesmente saiu da barreira, e a Misha já te entrega o pagamento deles. O Bjorn pensou que 300 pessoas ficaram aproximadamente. Ou seja, o clã de Jarway já está com 300 milhões de pedras. Eles simplesmente multiplicaram o dinheiro. Tem menos pessoas aqui e ganharam o dinheiro. 2 coelhos com uma cajadada só.
Só que no fim ainda precisam rezar muito, porque se o Raya quiser aparecer, será o fim de todos eles. Já que o terceiro andar é grande, imagina que pensaram que seria mais provável o Lorde não passar por aqui. Mas ele prefere se preparar para o pior cenário possível. Então às 7h07, mais ou menos umas 5 horas até o labirinto fechar, começou a chuva do desespero, a habilidade passiva do Lorde do Caos, Riaakis. Todos debaixo dessa chuva recebem o atributo de dano prolongado, que reduz a resistência de todos os personagens, além de que a exposição prolongada ao atributo do Caos possivelmente dá o debuff do Caos. E a Misha estava apavorada porque o Riaakis apareceu, diante de todos eles que estavam dentro da barreira. E o pessoal ficou extremamente desesperado, é claro. Aquele homem da Jowie falou que, bom, tudo acabou desse jeito. Os danos dessa expedição vão ser avassaladores, mas eles vão usar tudo o que prepararam. Pergaminhos de suporte de concentração, pergaminhos de suporte de regeneração, itens sagrados, mágicos. O Bjorn pensou que eles tinham todo tipo de pergaminho do tipo buff, itens numerados e equipamentos também com buffs. Dentro de 1 minuto, usaram itens que custam centenas de milhões de pedras. E o líder falou para usarem com moderação, mas eles vão voltar vivos. E o Bjorn se perguntou se esses caras realmente querem lutar contra os Riaakis. Então ele não foi o único que se preparou para o pior. É a primeira vez que esse fato o deixou feliz. Essas pessoas arriscaram suas vidas inúmeras vezes para chegarem a esse ponto. Não pode ter sido somente por meio da sorte, e o líder da expedição falou que vão parar Riaakis. E o Riaakis começou o seu ataque avassalador. O pessoal do clã de Jiao estava com a sua formação pronta para lutar contra o Lorde Dondar. Mas é claro que várias pessoas morreram nesse meio tempo. E o líder falou para não se distraírem e focarem na batalha. E o Bjorn pensou que, na situação atual, um guerreiro foi morto instantaneamente ao ser esmagado. 3 atiradores de longa distância morreram para o sopro de Riaakis. E o pessoal estava reclamando ainda, dizendo que eles cobraram uma taxa sem nem saber protegê-los. Mas o Bjorn pensou que não sabe do que estão falando. O clã de Djao está realmente fazendo o melhor que podem, os guerreiros mantendo a posição de vanguarda. Magos segurando Riaakis no lugar. Mas ele liberou seus poderes inerentes. E o Bjorn estava preocupado com isso, mas parece que eles sabem sobre a esfera sombria. O líder falou para destruir aqueles orbes primeiro imediatamente. O Bjorn agora tem certeza de que sabem sobre a segunda fase dele também, porque estão controlando seus ataques para prevenir isso de acontecer. Ou seja, eles sabem como derrotar o Riaakis. Nesse ritmo, eles podem até sobreviver. Tem 1 hora restando até o fechamento do labirinto. Mas 11 pessoas do clã de Jiao morreram, o que é mais ou menos 20% da força deles. Não é um problema tão grande a ponto de ter resultados horríveis, mas é o suficiente para deixar todos em desespero. Cada vez que Riaakis entram em fúria, os exploradores que pagaram as taxas morrem. Na opinião do Bjorn, é culpa deles mesmo por ficarem se distraindo e assistindo a batalha acontecer bem de frente. A Misha falou que a situação não está muito boa, e perguntou se eles não têm que fazer nada. O Bjorn falou que estava pensando no que fazer ainda. Tava difícil com tanta gente gritando de pânico. E nesse momento, o pessoal que estava em pânico falou que precisava de seus equipamentos para sair daqui ou lutar. Então todos olharam para os seus equipamentos ali do lado. E o Bjorn falou para Misha que tem que sair daqui agora. Isso porque o povo começou a lutar contra o clã de Djao. E o Bjorn pensou que isso estava fadado a acontecer, já que não tem como o explorador comum saber como derrotar o Riaakis. E uma guerra começou, simplesmente. No caminho, eles se depararam com os espíritos do caos de Riaakis, e tiveram de sair correndo. O Bjorn sabia que, se chegassem naquele ponto, ficariam longe do centro da floresta. Mas Riaakis obteve sucesso ao absorver o seu poder. O efeito de campo fenda do mal foi ativado. Em uma área dentro de um raio de 5 quilômetros, todos eles foram pegos pela escuridão suprema de Riaakis. Isso porque ele comeu todos os orbes. E a Misha perguntou o que vai acontecer com eles. E o Bjorn se lembra dessa merda. A fenda do mal. Um golpe supremo que o Riaakis ativa quando absorve todas as 10 esferas dele. O tempo limite é de 45 minutos no jogo. Se não puder escapar da área do efeito dentro desse tempo, você morre instantaneamente. A característica especial é que, independente da sua localização, será puxado para o centro do andar. O pessoal que estava fugindo foi puxado para o mesmo local, e o Bjorn percebeu que tinha por volta de 200 exploradores restando. Dentre eles, somente 20 do clã de Jarwe. E o pessoal do clã, obviamente, estava culpando os exploradores que fizeram aquilo, dizendo que todos morreram por culpa deles. E o clã de Jarve falou que não vai mais ajudar ninguém, até que um dos exploradores disse que leu num texto antigo que eles têm um tempo limite para sair daqui. Eles têm de correr 5 quilômetros para se livrar da maldição. E o Bjorn pensou que, surpreendentemente, ele está certo.
O problema é que os clones do Ryaakis e os espíritos do caos vão persegui-los e tentar impedir que eles façam isso. Só que mais da metade das pessoas já foram embora. É claro que eles não vão apostar numa possibilidade tão baixa. Vão apostar numa coisa que tem uma chance maior de acontecer. Daí ele se aproximou do irmão da Misha, perguntando se então ele pegou a essência do Orc-Herói, não foi? E o irmão dela perguntou como que ele sabe disso. O Bjorn pensou que a primeira aposta foi um sucesso, e nesse momento, o vice-capitão do clã de Jarwy, Arras McGlane, percebeu que eles tinham pouquíssimas forças agora. Quando a revolta aconteceu, muitos guerreiros morreram, e o Ryaak absorveu suas esferas também. E o mago perguntou o que o McGlane vai fazer agora. Se estudou o suficiente sobre os Ryaakis, deveria saber que estão ficando sem tempo. E o McGlane sabe que a falta de guerreiros é muito complicada. Eles não vão conseguir limpar o caminho somente com isso. E os únicos 2 guerreiros que sobraram são um espadachim e um lanceiro. Ou seja, não tem ninguém para ficar na retaguarda. Se eles tivessem somente uma pessoa para agir como defesa. Até que o Bjorn apareceu dizendo que abriria o caminho. E o McGlane perguntou quem que é esse cara. O mago disse que, pelo que ouviu, é colega de equipe da irmã mais nova do Coruscant. Mas ele tá pedindo pela essência do Orc-Herói para fazer esse trabalho. Disse que abriria o caminho se pegasse ela. E nesse momento, o McGlane usou seu instinto de sobrevivência, que ilumina qualquer alvo que ativa seu instinto de sobrevivência. E o Bjorn estava brilhando que nenhuma estrela. O McGlane sabe que sua habilidade o salvou em incontáveis situações perigosas. E ele sabe que o Bjorn é a chave para sair dessa situação. E o Bjorn pensou que sua segunda aposta foi um sucesso. E o McGlane se apresentou perguntando quem disse para o Bjorn que estavam atrás da essência do Orc-Herói. Ele falou que apenas presumiu, porque um clã de larga escala estava no 3º andar destruindo o habitat dos orcs. E eles não teriam vindo aqui com tantos suprimentos se estivessem apenas atrás do orc guerreiro, o que quer dizer que eles tinham outro objetivo, o Orc-Herói, um monstro de 5º ranking. Ele é um tipo de chefe oculto que é invocado quando você oferece 777 cristais mágicos ao grande orc guerreiro no altar no meio do habitat. E o motivo pelo qual eles tinham tantos suprimentos foi para se preparar para uma rara chance de que o Lord Orc pudesse aparecer. E o Bjorn falou que, já que eles têm tantos suprimentos, não se encontraram com ele ainda. O McGlane falou que ele é bem inteligente, e perguntou por qual motivo precisam dele então. E ele respondeu que é um bárbaro com o selo do imortal, possui a essência vampírica e a do golem de corpo. O McGlane falou que não precisa de mais detalhes. Significa que ele consegue lutar enquanto toma poções. Nada mal para o explorador do 3º andar. Comparado com os outros guerreiros, ele é incrível. Então o McGlane falou que vai investir nele. Mas o Karsten falou que a essência foi solicitada por um nobre. O McGlane falou que já chega. Podem apenas dizer que a essência não foi encontrada. Investir no Bjorn definitivamente vale a pena. Vão conseguir sair vivos daqui. Então pediu ao Karsten para trazer a essência. É explicado que há 3 orcs heróis que são invocados com o sacrifício dos cristais mágicos. Cada um deles é um monstro nomeado. Em outras palavras, são mutantes avançados com essências que são um pé no saco para lidar. Esse é o motivo pelo qual é necessário um esquadrão de ataque, mesmo que sejam apenas monstros de 5º rank. Normalmente são chamados de 3 orcs irmãos, cada um deles dropa uma essência de cor diferente. O Danish dropa a essência vermelha com o grito da paixão. Velta dropa a essência azul com a bandeira do espírito de luta. E Targas dropa uma essência verde com a habilidade em que a sua de grito é baseada. E ele pegou exatamente essa essência verde. Isso faz o Bjorn sentir como se algo bem ruim estivesse prestes a acontecer. Ele absorveu a essência do Orc-Herói, conseguindo mais 70 de força, 35 de agilidade, 40 de espírito de luta, 20 de resistência física e 30 de endurecimento ósseo. Ele consegue sentir o poder fervendo dentro dele. Talvez seja por conta do espírito de luta, mas ele quer usar logo esse poder. E McGlane falou para tirar o equipamento e usar isso aqui. Pergaminhos e poções. E Bjorn falou para Misha cuidar dos seus equipamentos. Ele usou pergaminhos de defesa de ataque físico, de suporte de concentração, de suporte de regeneração e de reforço de força. Além de lágrimas espirituais, ele tomou tudo de uma vez. Daí recebeu o espírito da proteção dos sacerdotes, chamas da regeneração e caixão do sacrifício. Por último, ele receberia o proprietário do sangue, que era a habilidade do Karsten. Ele conseguiu o corrupto, que faz com que os atributos máximos da essência comecem a se reduzir em 1. Só que todas as habilidades ativas vão aumentar em 1,5 vezes, e o Bjorn falou que poderiam partir.
Daí ele usou a habilidade da nova essência dele, a gigantificação. O corpo dele aumentou muito de tamanho, assim como o valor de atração e os atributos corporais. Ele estava no modo do orca heróico agora, só que ele ficou peladão, filho. E a Misha falou, "Oh, meu Deus, senhor." E o pessoal falou que ele é realmente um monstro. O McGlenn falou para trazerem algumas capas para cobrir o menino. E o Bjorn pensou que agora ele estava pronto para avançar. O McGlenn falou que eles têm 30 minutos restantes. Perguntou se ele vai conseguir. Ele respondeu que é claro que sim. E ele gritou, "Verrela, porra." Nada era impossível para ele agora. E ele saiu correndo junto da marcha do clã de Jarwe. Atrás dele tinham 23 membros do clã e 40 exploradores do terceiro andar. Pelo julgamento do McGlenn, eles não estão pagando com seus equipamentos, mas sim com suas vidas também. Isso porque o Bjorn também usou o selo sacrificial. Ele está com tanto poder dentro dele que sente que pode destruir qualquer coisa. Então ele simplesmente partiu para cima do Hyaxis e das suas miniaturas. Os pequenininhos não eram nada para ele. Ele simplesmente destruiu os clones na porrada. Mas os clones são autodestrutivos, que causam dano aos oponentes que os matam. Mas tudo o que ele tem que fazer é proteger o seu coração graças à essência vampírica. Se ainda tiver o seu coração batendo, estará vivo. E o McGlenn falou que isso foi muito perigoso e falou para tomar mais cuidado da próxima. O Bjorn sabe que, com a gigantificação ativa, a probabilidade de atrair monstros aumenta com o valor de atração baseado no tamanho que você tem. E já que os bárbaros são grandes por natureza, ele ficou enorme. Ele está perfeitamente provocativo nesse momento. Por isso que todo mundo que está atrás dele está em segurança, porque vão focar nele. E nesse momento, o Carlson atacou uma criatura e recebeu o reflexo de dano. E perguntou o que os sacerdotes estavam fazendo, tinham de curá-lo, mas o Bjorn falou para parar de se machucar. Tô idiota. Ele precisa ser o único da vanguarda, e quando ele chegou a 50% de vida, todos os seus atributos de resistência e tolerância aumentaram devido à habilidade do caminho do herói, e quando ele atinge somente 20% de vida, maximiza os efeitos dessa habilidade. Ou seja, para usar isso do melhor jeito possível, ninguém tinha de vir para a vanguarda, ele lidaria com tudo sozinho. E o Ermision, o mago, falou que esse homem foi uma bela escolha do vice-capitão. Mas o Carlson pensou que, se ele atacar uma vez, sofre uma dor horrível. Por isso que ele tem que ficar aqui atrás, que nem um idiota. Mas ele se perguntou, quem é esse homem? Achou que fosse apenas um idiota explorador do terceiro andar que estava saindo com a irmã dele. Não era nada mais do que um guerreiro bárbaro comum. Mas agora percebeu quão diferente o Bjorn é. Ele simplesmente não está hesitando nessa situação e continua caminhando para frente. E o pessoal falou que esse cara seria ótimo pro clã deles, viu? Disseram que o vice-capitão com certeza tem um ótimo olho. E perguntaram se alguém sabe o nome desse cara. Bom, não importa agora, eles vão continuar correndo. E a Misha não respondeu às perguntas, obviamente. E o Ermision falou que esse Vulcan, que era chamado de herói, dentre todos os bárbaros, retornasse. Acha que é assim que ele se pareceria com o Bjorn. E eles já conseguiam ver o fim do labirinto, já conseguiam ver a luz no fim do túnel. Então o efeito de campo Fenda do Mal foi desfeito. O Bjorn pensou que estavam quase lá, só mais um pouco. E no momento em que ele atravessou a zona da Fenda do Mal, o sistema disse que o personagem não tinha poder de alma o suficiente, então a gigantificação dele foi desfeita. Eles finalmente puderam sair da área do Hyaxis. Só que os caras que não conseguiram sair, bom, foram simplesmente evaporados. Tudo atrás deles foi completamente destruído. O Bjorn pensou que essa foi por pouco. O efeito de gigantificação acabou logo que eles saíram. É um milagre que tenham conseguido fazer isso a tempo. O McGlennon falou que essa foi muito boa, mas ainda tem de manter a guarda alta, e o Bjorn sabe que ele tem razão. Depois de escapar da Fenda do Mal, o golpe supremo que mata instantaneamente na primeira fase. Um dos sobreviventes será escolhido como a presa. É uma chance em 15 de ser ele ou a Misha. E o Bjorn pensou que era improvável que fosse um deles. Só que daí a Misha caiu no chão, dizendo que não conseguia se levantar mais. Isso porque ela foi escolhida como a presa. E ela caiu em estado de paralisia. E o Bjorn se perguntou por que logo ela, de todas as pessoas. E a Misha perguntou o que está acontecendo com ela. E todo mundo estava encarando-a. Isso porque a pessoa atingida pelo debuff de presa será incapaz de se mover. E será o único alvo de Hyaxis. Em outras palavras, Hyaxis vai perseguir a presa até que ela morra. O McGlennon falou que é uma pena que a companheira dele. É claro que falou que protegeriam ela e perguntou se o Bjorn tem algum desejo de se juntar ao clã. Ele falou que não tem intenção de trabalhar para ninguém no atual momento. O McGlennon falou que é uma pena. Não teria outra escolha se tivesse sido ele escolhido como presa. Enfim, esse é o fim do acordo deles. E espera vê-lo novamente na cidade. Tem certeza de que o Bjorn vai sobreviver? Então pediu para que os sacerdotes o abençoassem antes de partir, esperando que isso ajudasse em sua jornada. O Bjorn agradeceu pela ajuda.
O McGlennan falou para garantir que saia vivo daqui, viu? Se eles morrerem, o bicho vai vir atrás deles. O Bjorn falou que isso é verdade, então eles vão embora. Então faltavam somente 15 minutos para o fechamento do labirinto. E novamente Hyakkis despertou. E o Bjorn estava correndo muito, filho. Mas a Misha pensou que não é idiota. Ela sabe que o monstro está atrás dela e não do Bjorn. Tem certeza de que é por conta disso que todos estavam olhando para ela daquele jeito? Além disso, até mesmo sua família, seu irmão, escolheu ignorá-la. A existência em si dela já é uma ameaça. A Misha falou que já fez bastante por ela. Desse jeito vai morrer também. Eles nem são tão próximos assim. Se ela fosse pelo Bjorn, ela já teria morrido. Além de que ela realizou seu sonho de infância graças a ele também. Mas o Bjorn falou que é engraçado. Ela não quer nem um pouco morrer e tá falando isso? Ele sabe que ela está com medo de ser abandonada. A Misha falou que isso não quer ser um fardo. O Bjorn perguntou se esse sentimento é mais importante que a vida dela. E mandou parar de enrolar. Parece até que está tentando testá-lo. Se ela quiser viver, é só pedir ajuda. Então pelo menos eles vão ter uma chance. A Misha pensou que entende o que ele está tentando dizer. Desde a Floresta da Bruxa em diante, o Bjorn mostrou o que precisavam fazer para sobreviver. Ela deve ter parecido uma bebê chorona. Desistir e dizer todas essas coisas miseráveis para alguém que está tentando salvá-la. E a Misha falou que, se o Bjorn salvá-la, vai segui-lo para sempre e ajudá-lo para sempre. O Bjorn falou que ela já disse isso antes. A Misha falou que então vai dar todo o dinheiro para ele. Ele falou que assim é melhor. Só que nesse momento todos os buffs dos sacerdotes do Clan de Jarwe acabaram. Tava chovendo em cima deles. O que quer dizer que o desgraçado estava na cola, e tinham vários espíritos perseguindo eles também. Nessa, o Bjorn usou novamente sua gigantificação. Isso porque todos os seus atributos aumentavam, ou seja, ele era bem mais rápido e seus passos eram mais largos. Com o tempo restante de alma que ele tem, ele conseguiria ficar de 2 a 3 minutos. E a Misha falou que faltavam exatamente 196 segundos para o andar fechar. E o Bjorn falou para ela contar o tempo então. E o Bjorn teria de lutar contra essas criaturas. E massacrou todas elas com os socos mesmo. Era soco, chute, joelhada. E faltando 90 segundos, eles quase foram vaporizados pelo sopro de Hyakkis. O que quer dizer que ele já estava ao alcance para matá-los. Pelo menos os espíritos também foram mortos pelo sopro de Hyakkis. Agora estava bem mais fácil correr. O problema é que o próprio monstro já estava ali tentando esmagá-los. Hyakkis estava pronto para devorar os dois. E o Bjorn falou que vai salvá-la daqui. A Misha falou que não vale a pena ser salva. Mas o Bjorn disse que fez uma promessa. E quanto ao dinheiro dele e ao anel do espírito do gelo, pelo amor de Deus, a Misha perguntou se ele vai morrer por conta de uma promessa. Mas o Bjorn falou que eles não vão morrer, só que o próximo golpe de Hyakkis arrancou o braço dele. Mas ele mandou a Misha falar quanto tempo falta. Ela falou que faltam 60 segundos ainda, e eles estavam prestes a serem atingidos pelo sopro de Hyakkis. E o Bjorn precisava aguentar 1 minuto com o braço faltando. Escapar não era mais uma opção. Eles foram na direção da criatura para se esquivar do sopro dele. E ele continuou fazendo isso, esquivando-se das garras e presas dele, até que o tempo acabasse. Quando faltavam 25 segundos, ele quase foi pisado. O impacto foi forte o suficiente para ele ser derrubado e quase morto pelo pisão de Hyakkis. Só que o timing foi perfeito para a gigantificação acabar, deixando pequeno o suficiente para que se esquivasse do golpe. Aquele já era o fim. Então, faltando 10 segundos, ele se agarrou a Hyakkis e mordeu o couro dele, para ficar preso a ele quando faltassem somente 3 segundos. No último segundo, quando Hyakkis estava prestes a devorar os dois, o Bjorn falou para esse pedaço enorme de merda que já era tarde demais. Então o labirinto se fechou, e todos foram teleportados diretamente para Ratidônia. E todo mundo voltou ferrado pra cacete, sangrando. Um monte de gente estava prestes a morrer. E o Bjorn estava lá no meio, todo estourado, sem um braço. Foi uma rage externa, interna. E a Misha foi desesperada a tentar resgatá-lo, mas ela percebeu que o coração dele ainda estava batendo, e ela falou que ele estava só tirando uma soneca, né, filho da mãe, e falou que deu um susto nela agora. Mais tarde as notícias estavam circulando, obviamente, dizendo que o clã de Jarwe e vários exploradores foram dizimados pelo Lorde do Terceiro Andar. Foi graças a uma pessoa que todo mundo sobreviveu, e o nome dessa pessoa era Bjorn, filho de Jandel. Um bárbaro que entrou no Terceiro Andar apenas 3 meses depois de se tornar um explorador. Todos estavam chamando-o de Pequeno Vulcan, o herói mais corajoso de todos. A fama do Bjorn aumentou em muito depois disso. Isso aumentava a possibilidade de eventos especiais. E uma pessoa estava lendo a ficha dele, interessada no Bjorn. Ele conseguiu muitas conquistas em um pequeno período de tempo. Tem as essências do cadáver de golems, do vampiro guardião e do orc herói. Além de ter as melhores experiências. É claro, houve pessoas similares a ele.
há seres nesse mundo com destino especial traçado. Essas pessoas são chamadas de heróis. Mas esse homem estava se perguntando se o Bjorn seria um herói ou um espírito maligno. E, depois de toda aquela merda acontecer, o Bjorn finalmente acordou. A Misha estava deitada em cima dele, igual a um gatinho, é claro. Então, 2 dias depois, as notícias sobre o terceiro andar ainda estavam correndo, todos falando sobre o pequeno Vulcan. E a fama do Bjorn só crescia cada vez mais. E mais tarde ele se encontrou com o grupo deles. Tava todo mundo vivo. O Rottmiller falou que bom que eles estavam bem. E o Bjorn falou para pedir alguma coisa primeiro antes de continuar com essa conversa, porque ele tá com muita fome. Então, mais tarde, ele perguntou ao Hickrod: o que aconteceu com ele? O Anon respondeu que deve ser uma história curta, já que ele sabe como é que o Rottmiller se machucou. Depois disso, eles usaram os protetores do Guardião de novo para ganhar tempo. Foi o suficiente para correr e tratar o Rottmiller. Depois, é claro, tentaram encontrar os dois, mas eles já estavam muito longe para o Rottmiller detectá-los. Só que, no terceiro dia, eles encontraram aquela mulher maluca. E o Hickrod falou que eles fugiram, pegaram o portal para o 4º andar e meteram o pé. Eles foram os únicos a chegar no 4º andar. O Bjorn pensou que eles devem ter se aproveitado da restrição de entrada. A cor do portal que leva ao 4º andar, a torre do céu muda regularmente. Se você conseguir entrar no portal bem antes da cor mudar, pode bloquear as pessoas que vêm atrás. Só que eles tiveram que subir uma torre de 100 andares. Mas uma vez que o andar é concluído, ele não é regenerado, ou seja, foi bem seguro. E o Hickrod falou que foi torturante ficar sem fazer nada no primeiro andar por 10 dias. E o Bjorn pensou: tortura? Olha pelo que eles passaram, desgraça. E o Hickrod falou que eles tiveram a sorte de conseguir uma essência no primeiro desafio, a do Mimico. E é claro que o Bjorn ficou ainda mais surpreso e puto. O Mimico é um monstro de 7º rank, bem raro, o que torna sua essência bem valiosa. Não é uma essência de combate, mas dá uma habilidade ativa chamada Sala do Tesouro, que permite abrir um bolso dimensional. E o ponto principal é que, quando você abre a Sala do Tesouro pela primeira vez, todos os tipos de itens são distribuídos aleatoriamente por toda a parte. O Hickrod conseguiu 2 milhões de pedras de mana, 3 poções de grau alto e 2 itens numerados. O Bjorn perguntou que porra é extra. Como é que esse anão do caralho tem tanta sorte, porra? E ele estava muito puto, mas ele falou: parabéns, meu amigo. Ele estava até entortando os talheres. E o Hickrod perguntou o que aconteceu com eles para ele estar assim. E Bjorn falou que vai contar toda a história. Daí ele resumiu tudo o que aconteceu. E é claro que o pessoal ficou bem chocado. Primeiramente, a Rottmiller parabenizou-a pelo contrato com a besta espiritual, mas perguntou o que ela quis dizer com graças ao Bjorn que ela conseguiu. A Misha falou que foi graças a ele que conseguiram sair vivos. E o Hickrod falou que essa taxa de proteção foi um absurdo. Vão compensar o Bjorn com 1 milhão, já que eles são parcialmente irresponsáveis. E o Bjorn pensou que é um anjo em forma de anão. O Leor falou que essa foi a história mais incrível e impressionante que ele ouviu na sua vida. Com certeza ninguém pode contestar o apelido de Pequeno Vulcan. Só que o Bjorn não estava sabendo disso. Estavam chamando-o assim, o Pequeno Vulcan. E ele se perguntou se tem um apelido, e ser rápido demais. No jogo, era bom aumentar o seu status de fama. Mas isso aqui é a vida real. Ele vai receber a atenção indesejada se ficar famoso de repente assim. Mas a Misha falou que ainda tinha algo importante para discutir. Como vão dividir o dinheiro? E mais tarde, com o contrato em mãos, o Bjorn ficou com a parte da Misha, porque ela prometeu aquilo. E ela falou que tudo bem, fica com tudo, seu bárbaro. E alguns dias depois, a Misha falou que o labirinto é um saco, mas o mundo real não muda muito. O Bjorn falou que cuidou da maioria das coisas que precisava. Pegou o equipamento do concerto e alguns itens consumíveis que precisava, e até deu uma olhada no leilão. E a Misha continuava andando com ele. Talvez estivesse triste por conta do dinheiro, porque ele pegou tudo. Mas é melhor ele pegar tudo para administrar. 7,65 milhões de pedras não é tanto se considerar o futuro. Essências são importantes, assim como armas e equipamentos. E ele precisa investir na Misha também, para que ela fique mais forte. É sua principal parceira agora. E o Bjorn perguntou o que ela faria exatamente agora. A Misha falou que vai dar uma passada na sua família. Talvez fique uns 2 dias lá. E o Bjorn se perguntou por que ela aparece com medo dizendo isso para ele. Claro que ele tá meio preocupado, mas é problema dela, não dele. E ele desejou boa sorte. Mas aquilo não funcionou da primeira vez, então ele deu um porradão e falou boa sorte. Agora sim ela se animou. A Misha falou que tá indo. E mandou que ele não pulasse nenhuma refeição, tá? E falou que ele precisa comer vegetais também, além de carne. O Bjorn pensou que ela disse que ia tratá-lo como se fosse um salvador, mas está tratando-o mais como um filho ou um irmão, tipo a ex-namorada dele. Enfim, a primeira tarefa dele é aumentar o nível da Misha.
Por isso que ele foi até o 8º distrito. Ele ficaria nessa equipe por enquanto. E a Misha pode aumentar o nível do contrato com a besta espiritual se conseguir uma essência também. E ele já chegou bem na hora em que estava acontecendo uma execução. E era do coitado do Layen, o filho de Tarikan. Aquele homem que ele tentou ajudar, que era um espírito maligno. O Bjorn pensou que estava preocupado com esse cara. E acha que ele não comprou uma arma com o dinheiro que deu para ele. Também nem deve ter entrado no labirinto quando Layen o viu. Gritou pelo nome do Bjorn. Logo antes de ser executado. O Bjorn pensou que vai desistir de ajudar os outros por pena. Até que alguém se aproximou, perguntando se ele é Bjorn, filho de Jandel. De onde ele veio? Estados Unidos, Tailândia, Europa. E o Bjorn se perguntou, que merda é essa agora? Ele já tinha previsto que uma coisa dessas ia rolar um dia, e o loirinho falou que ele é dos Estados Unidos. Mas o Bjorn pensou que só tem uma resposta para esse tipo de situação, método Einar. E mandou parar de falar coisa que ele não entende. E o loirinho falou que quase o enganou. Ele é muito bom em atuar, viu? Sabe que ele também está aqui por conta daquele maldito Gawain. Enfim, ele é muito bom, conseguiu um título em 3 meses. Ele levou uns 3 anos para finalmente se firmar aqui. Teve que ser um humano também. Não precisa dizer de onde ele é, são todos forasteiros aqui, afinal. Mas o Bjorn fez uma pergunta. Por acaso ele é um espírito maligno? O loirinho admitiu que foi muito indireto, então deve ser difícil de acreditar. Mas falou que sim, ele é. E o Bjorn deu um gritão, dizendo que o chefe da sua tribo sempre disse para matar todo o espírito maligno. O bárbaro nunca recua diante da injustiça e já deu um socão na cara do coitado. E mais tarde ele estava na agência de segurança. Um dos guardas agradeceu muito ao pequeno Valkan. Graças a ele, o seu irmão retornou do labirinto. O Bjorn falou que tudo bem, mas quanto tempo ele precisava ficar aqui? Já estava irritado por não ter matado aquele desgraçado espírito maligno. E naquele momento, os guardas o seguraram e o Bjorn falou que ele é um espírito maligno e tentou fazer algo esquisito com ele. O guarda falou que ainda estão investigando, então é só esperar mais um pouco. E um outro soldado entrou dizendo que o suspeito tinha um token de caçador de espíritos malignos. E o Bjorn se perguntou o que é um caçador de espíritos malignos. Mais tarde o médico falou que ele não é um espírito maligno. O Bjorn falou que ele disse com a própria boca que era um. Ele não vai cair nessa. O médico falou que, bem, eles passam por isso com todo mundo que faz um monte de coisa em pouco tempo. É tudo parte do sistema. O Bjorn falou que não vai entender se explicar desse jeito. O guarda falou que, resumindo, acharam que o Bjorn era um espírito maligno e o loirinho era um infiltrado para pegá-lo. E o Bjorn perguntou, como é que é, rapá? E mais tarde ele saiu de lá, pensando que não esperava que soubessem tanto sobre o pessoal da Terra. O loirinho até conhecia lugares como Estados Unidos, Tailândia, Europa. Não são todos idiotas aqui. E o Bjorn percebeu isso na hora em que ele falou Gwyn. Na verdade, ele estava tentando falar game, que é jogo em inglês. Agora faz sentido o Tarikan ter sido executado. Uma cidade estranha sem ninguém para depender. Uma pessoa de repente se aproxima, relacionada às suas experiências. Quanto mais o Bjorn pensa nisso, mais fudido esse mundo parece. Pelo menos ele saiu dessa impune. E mais tarde, ele recebeu uma carta com uma pílula dentro. Aquela carta é enviada aleatoriamente para quem eles acham que é um jogador. Se ele conseguia ler essa carta, não era para revelar para ninguém que ele era um jogador. E falou para não traduzir essa carta nunca. Está escrito que eles têm uma comunidade em que o anonimato é 100% garantido. E quando tomar a pílula que colocaram nesse envelope, ele vai poder entrar nessa comunidade. Os caça-fantasmas. E tinha um PS. O rei de Rafidônia é o filho da puta. E mais tarde, no afiliado direto da família real de Rafidônia, a agência secreta de segurança, um homem perguntou por que ele foi espancado. A ordem era só seguir o Bjorn. O mensageiro falou que achou que seria mais fácil pegá-lo, já que ele está aqui só há 3 meses. Os resultados ele pode ver por si mesmo na gravação. Ele ouviu toda a conversa e o espancamento. O chefe falou que um espírito maligno normalmente correria nessa situação, mas o cara atacou sem hesitar. Ou seja, Bjorn não é um espírito maligno. Apesar disso, ele tem um título conquistado em 3 meses. Talvez ele estivesse realmente destinado a ser um herói. E o chefe falou que essa cidade sempre precisa de mais heróis. E, na manhã seguinte, na Torre Mágica, o Bjorn pensou que a carta que ele recebeu ontem era real. O que significa que ele deve agir como se estivesse tentando descobrir o que é isso. Quando ele foi se encontrar com a Lua, falou que ele deve ter se tornado bem conhecido. Todo mundo recebe essa carta quando fica um pouco famoso, mas a Lua falou que a escrita sumiu. Era uma pena, porque ela poderia ter verificado se ele tivesse vindo direto até ela. E perguntou se ele não estava curioso para saber o que os espíritos malignos teriam dito. Isso aí é uma carta de um espírito maligno. E a Lua falou que essa pílula, na verdade, foi feita por um mago muito habilidoso. Alguém especializado em magia psicológica e dimensional,
além da alquimia. Você pode entrar em um reino espiritual específico se tomar isso. Pode pensar nisso como uma dimensão diferente. Deixe o corpo aqui, mas a consciência dele vai para outro lugar. Daí os espíritos malignos provavelmente estariam todos trocando informações lá. Muitos tentariam tomar a pílula para se infiltrar nesse reino espiritual, mas todos foram encontrados mortos no dia seguinte. O Bjorn pensou que então poderia ter se ferrado se tivesse tomado a pílula. O Bjorn se perguntou quem diabos enviou isso para ele. A Alua falou que não é veneno. O Bjorn perguntou então por que eles morreram. A Alua falou que tem várias teorias. A mais acreditável que consegue distinguir quem é um espírito maligno e quem não é. Então cortam a alma do invasor do corpo dele. E a Alua falou que as almas dos espíritos malignos são bem diferentes das almas das pessoas de Rafidônia. Mas o Bjorn perguntou se não dá para saber com magia quem tomou a pílula. A Alua falou que não consegue fazer isso. Não tem como descobrir. Senão, todos os espíritos malignos já teriam sido pegos. Agora eles vão começar os testes de hoje. Tirando o sangue dele, o Bjorn pensou que então talvez o anonimato fosse realmente garantido. É bem legal que ele possa obter informações de lá. Talvez haja um jeito de voltar para sua realidade. Ele já se sentou na cadeira elétrica da Alua, perguntando-se se deveria tomar a pílula. Não importa o quanto ele pense sobre isso, ele acha que a melhor coisa a se fazer é tomar a pílula. Foi a decisão que ele tomou depois de analisar cuidadosamente os prós e contras. Se você gostou e quer ajudar o canal, deixe seu like e se inscreva para a continuação.